Vamos começar agora o módulo 5, que fala sobre as medidas de segurança. Este módulo é um pouco maior porque ele é subdividido em 3 tópicos. Os tópicos são medidas de segurança física, medidas de segurança técnica e organizacionais. Então, as medidas de segurança elas podem ser divididas nessas 3 áreas: física, técnica e organizacionais. E isso é muito importante saber, até mesmo para a prova. É cobrado, às vezes, quais são as medidas de segurança, como elas são divididas, por exemplo. Então vamos iniciar pela medida física. A medida física talvez seja a medida mais fácil de enxergar quanto à proteção, pois a gente pode identificar a parte de segurança física no nosso dia a dia mesmo, até mesmo sem estar em contato com o computador, por exemplo. Então, a medida de segurança física ela busca proteger a informação contra roubo, vandalismo, incêndio, sabotagem, acidente, catástrofes, natural no caso, né, desastres. Então, podemos pensar como uma simples empresa, onde nós temos, por exemplo, portas e janelas. É uma medida de segurança física. Temos um segurança, também é uma medida física. Então, podemos perceber que a informação, os ativos não podem estar protegidos apenas com soluções técnicas, não. Ela também precisa estar protegida com soluções físicas. Normalmente, a segurança física é a responsabilidade dos gestores de serviços gerais. Então, em muitos casos, não está associado com o gestor de TI ou que é responsável pela informação. Normalmente, tem um departamento sobre serviços gerais da empresa que cuida da parte de segurança física. Mas é interessante saber que há uma correlação em alguns momentos que o gestor de TI, o gestor da informação, algum responsável por este assunto na empresa também precisa ter contato, com muitas vezes, com gestores de serviços gerais. E vamos ver mais à frente por que, em algumas situações, que é preciso ter um certo cuidado. Com isso aí, há necessidade de combinação com medidas organizacionais, ou seja, a medida física sozinha, às vezes, não é o suficiente. Na verdade, nunca vai ser o suficiente, mas é necessário ter uma correlação. Por exemplo, a instalação de câmeras é uma medida física, mas fazer o acompanhamento das filmagens não é uma medida física, é uma medida organizacional, ou seja, você vai ter que ter algum regulamento, algum documento descrevendo quem vai acompanhar aquelas filmagens. Então, reparem que a simples instalação de uma ferramenta, de um recurso, por si só não é suficiente. É necessário ter acompanhamento, ter a melhoria contínua, ter a observação. Então, isso é muito importante ter em mente. Trago aqui alguns equipamentos de medida de segurança física, como por exemplo o controle climático. Podemos ver claramente em ar-condicionado, por exemplo. Querendo ou não, é uma medida de segurança, por exemplo. Lembre-se que os pilares da segurança é o que? Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Se você tem um data center sem ar-condicionado, os servidores irão esquentar e irão parar, falando rapidamente o que aconteceria. Se ele para, a informação não vai ficar disponível daquele servidor. Com isso, você já afeta um pilar da segurança da informação. Então, se torna importante o controle climático, bem como geradores em caso de falta de energia, no breaks, um umidificador de ar, filtro de energia, extintores. Então, são recursos no nosso dia a dia, mas que são necessários. É necessário estar atento a esses recursos porque eles são necessários para a proteção, muitas vezes, da informação. Além da parte de equipamentos, tem a parte de cabeamento. É muito interessante tomar o cuidado com a interferência em cabos de rede. Por exemplo, cabos de energia não devem estar junto de cabos de rede, porque isso causa uma interferência. Outros exemplos, equipamentos que tenham rotação de motores. Também não pode estar próximo a cabos de rede, porque vai causar interferência. Então, isso pode afetar o desempenho da sua rede, pode ocasionar em alguns problemas na sua rede. O principal dele seria realmente o desempenho, mas talvez até mesmo a conexão ficar caindo, algo desse tipo.
Então as interferências devem ser eliminadas, então tem que ter muito cuidado como vai ser feito o cabeamento, como ele vai ser implantado. É realmente necessário uma empresa especialista nisso, que conheça do assunto, para estar implantando da melhor forma possível. Além disso, tem a questão da fonte de energia. Por exemplo, os servidores, aqueles equipamentos que vão ter os serviços, vão prover as informações para acesso. É necessário que eles tenham fontes redundantes. O que seria a fonte? Seria realmente uma parte do equipamento onde, vamos dizer assim, controla a energia. Então, para quem não é da área de TI, é bom ter essa clareza do que é fonte, né? Então, é necessário ter a fonte redundante, ou seja, se uma fonte parar, uma fonte de energia parar, a outra fonte ela vai continuar mantendo o serviço, mantendo o servidor de pé. No mundo ideal, é mais adequado ter fontes redundantes em linhas de transmissão separada, ou seja, você tem a linha de transmissão do seu provedor em uma fonte e outra linha na outra fonte, porque se der um problema em uma linha, a outra linha vai estar funcionando. No entanto, essa possibilidade às vezes é bem difícil, dependendo da região onde você esteja e diversos outros fatores. Continuando ainda sobre medidas físicas, temos as mídias de armazenamento. Por exemplo, disco rígido, pendrive, CD, memória de impressora, smartphone, cartão de memória, tudo isso são equipamentos de armazenamento, chamados de mídias de armazenamento, que também é um fator importante. Por exemplo, aí, excluir informações contidas em discos rígidos de um colaborador que saiu da empresa. Então, o colaborador não está mais na empresa, o ideal é que seja as informações que a empresa não quer mais, né, não precisa, aquele disco seja apagado. Outro tópico interessante sobre isso, sobre o disco rígido, é que muitas vezes, num descarte desse disco rígido, uma simples formatação não é suficiente. O ideal é que seja formatado e preenchido com zeros. Então, toda informação ela é em bits, né? 1 ou 0. E nessa sequência vai sendo armazenadas as informações. Então, quando você formata, ainda há resquícios de informação, de dados, ou seja, de bits. Então, para que realmente tudo seja apagado, o ideal é que seja preenchido tudo com zero. Isso é uma técnica chamada zero fill. Então, é também um ponto importante, o descarte de mídias, principalmente disco rígido. No entanto, as mídias físicas têm anéis de proteção, ou seja, há segmentos dentro de medidas físicas. Então vamos ver com detalhe cada um desses anéis de proteção. Iniciando aí pelo anel exterior, construção, espaço de trabalho e objeto. São exatamente esses nomes que são cobrados na prova. Então é interessante realmente memorizar esses nomes e entender onde eles se aplicam. Então, começando com o segmento aí de anel de proteção, o anel exterior. O anel exterior diz sobre a área em torno da instalação da organização. E essa informação ela vai ser pública. Então, por exemplo, cerca, muros, estacionamento, riacho em volta de uma empresa, arame, um vigilante, um guarda no caso, né? Então, tudo isso faz parte do anel exterior de proteção da medida física. Nesse caso, a informação que está ali nesse anel é informação pública, porque qualquer um que estiver na área externa vai ter acesso, vai ter a visibilidade dessa informação. Passando para o próximo anel, seria o anel de construção, onde já se trata do acesso às instalações. Então, no anel exterior, nós vimos, por exemplo, muros, cercas, vigilantes. Já no anel de construção, é o acesso às instalações. Neste caso, a informação é interna, porque o público externo não vai conseguir enxergar as informações que está dentro do prédio da empresa, por exemplo. Então, se a pessoa entrar, por exemplo, aí sim ela pode ver algumas informações. Mas veja que já é uma outra camada. Como exemplo aí, paredes externas, portas, janelas, vidros blindados, portões existentes. Então já estamos realmente
no prédio da organização, por exemplo, né? É interessante também ter a visão da gestão de acesso, mas falaremos desse tópico específico mais adiante. Essas medidas podem estar sujeitas a regulamentações, ou seja, dependendo do segmento da empresa, pode ter regulamentações que obriguem algumas medidas adicionais nesse anel de proteção, anel de construção. Então também é importante ter essa informação. Por isso que é muito importante você conhecer o segmento de sua empresa. Falando agora do anel de proteção de espaço de trabalho, quando falamos de espaço de trabalho, falamos de salas das instalações, ou seja, já estamos dentro das instalações. Como, por exemplo, divisórias, detecção de intruso. Nesse caso, a detecção de intruso detecta o calor do corpo humano, para quem não conhece, né? Detectores de fumaça, salas e ambientes especiais, como data center, que tem uma refrigeração e energia elétrica adequada. Então, por isso que ela é especial. O data center não é uma sala comum. Ela tem uma refrigeração diferenciada, tem uma energia elétrica às vezes diferenciada, como citei anteriormente. Aquela questão de ter uma fonte redundante. O ideal é que tenha também linhas de transmissão separadas. Então, se esse data center tivesse as linhas de transmissão separadas, ela se torna uma sala especial, porque tem alguma coisa diferente nela, tem um diferencial ali. Cabos resistentes a fogo, cofre, armário, à prova de fogo, extintores, etc. Então, todos esses equipamentos, todos esses exemplos, elas estão alocadas no anel de proteção de espaço de trabalho. Neste caso, as informações são sensíveis. Por exemplo, as informações que estão no data center são informações sensíveis. Continuando aqui a parte de espaço de trabalho, falando mais sobre as salas especiais, é necessário ter aí entrega e retirada segura, ou seja, se você vai colocar ou retirar algum equipamento, é realmente necessário ter um procedimento seguro para isso. Então, por exemplo, sala de armazenamento de materiais sensíveis, sala de servidores, que seria o da data center, sistema de refrigeração. Dependendo do tamanho da organização, às vezes tem uma sala separada para ter um sistema de refrigeração enorme, por exemplo. Então, tudo isso aí se refere a salas especiais. Então, falando agora sobre alarmes, também no anel de espaço de trabalho, temos detecção de infravermelho, câmera, sensores de quebra de vidro, contato magnético. Repare que eu falei de câmera também lá em anel do anel de proteção externo. Mas veja como um equipamento ele pode estar sendo atribuído a mais de um anel. No caso do anel externo, seria uma câmera realmente externa, está na área externa da empresa. E nesse caso aqui seria uma câmera dentro da instalação da empresa. São o mesmo equipamento, pode ter algum modelo, característica diferente. Então em anéis de proteção também diferente. Ainda sobre espaço de trabalho, temos recursos de proteção contra incêndio, como detectores de fumaça, extintores. E também é necessário saber os possíveis danos que podem ser causados pelo fogo. Por exemplo, dano por combustão, danos por calor, danos por fumaça, danos por uso dos agentes dos extintores. Então, aconteceu alguma coisa, você utilizou os extintores, tudo bem, você apagou o fogo, mas aquilo já pode ter prejudicado o equipamento. Então, seria um exemplo de um dano do agente dos extintores. Continuando sobre a parte do incêndio, é necessária a verificação regular dos alarmes de incêndio. Às vezes isso se torna, vamos dizer, inviável em algumas empresas, mas pelas medidas de segurança é realmente necessário. Além disso, fazer simulação e teste de combate a incêndio, muito importante, a gente enxerga muito isso na área de indústria. Então veja como recursos, com ações de medidas de segurança física se correlacionam com a segurança da informação. Nós vemos muito esse assunto quando tratamos da segurança no trabalho. Então existem diversos tipos de extintores, como normalmente você creio que já bem conhece. Extintores para combater um ou mais dos três componentes do fogo. Então sabemos que o fogo é composto pelo calor, oxigênio e o material inflamável. Juntando os três, gera o fogo, né?
Então é necessário ter um extintor para cada um desses componentes ou todos eles, ou algum deles. Então trago aqui alguns exemplos, por exemplo, o extintor de gás inerte que suprime o oxigênio, por exemplo, o dióxido de carbono, o argônio, que é o gás nobre, alguns outros também como nome comercial. Temos também o extintor de espuma, que não é adequado para eletricidade por ser a base de água. Tem o extintor de pó, que neste caso sim é adequado para eletricidade. Tem um extintor à base de água, que também não é adequado à eletricidade, meio óbvio, né? E extintores de areia, apropriado para petróleo e seus derivados. Então, concluindo a parte do anel de proteção do espaço de trabalho, vamos agora para o anel de proteção do objeto. O que é que seria isso? Seria o ativo em questão, que está sendo protegido. Então, no data center, por exemplo, seria o servidor. Nesse caso, a informação é muito sensível. Realmente seria, vamos dizer assim, a fonte da informação, né? Então, trago aí como exemplo um cofre, um computador, um armário. São aí, fazem parte do anel de proteção do objeto.